O que é ser indígena? Afinal, o que são povos indígenas? Povos indígenas são todos os originários que fazem parte de uma comunidade indígena, fundada em relações de parentescos ou vizinhança entre seus membros, que mantém laços históricos culturais. Vistos pela sociedade como seres selvagens, preguiçosos, incapazes, malandros, atrasados, traiçoeiros e muitos outros. Eles dizem, vocês têm muita terra sem produzir, não sabem explorar suas riquezas. Ou então, esses selvagens só atrapalham o progresso e desenvolvimento do Brasil. Infelizmente, para os indígenas, isso é uma realidade constante e totalmente desrespeitosa com os próprios e seus antepassados. Mas por que ainda pensou assim? A sociedade traz consigo uma imagem dos povos originários repleta de estereótipos, já ensinados desde pequenos pela escola, por músicas, por livros e etc. Que os indígenas são aqueles que se pintam, são desatualizados, fazem sons com a boca, vivem na natureza, que são todos iguais, que andam pelados, que são povos do passado e com isso ainda vivem isolados, como na época da chegada dos portugueses ao Brasil. As pessoas querem que eles ainda vivam, do jeito que eles eram há séculos atrás. Porém, devemos ter em mente que, com o passar do tempo, tudo muda. A ciência, a tecnologia e até mesmo o nosso jeito de pensar. Todos nós temos que compreender que os indígenas também podem mudar. Afinal, eles são pessoas iguais a gente. Estamos em pleno século XXI e infelizmente esse preconceito ainda é muito presente. Temos que tirar esses estereótipos de nosso cotidiano, antes que eles nos seguem e que não consigamos ver que sim, os indígenas podem se vestir como nós, ter acesso a aparelhos eletrônicos, redes sociais e Wi-Fi, estudar e frequentar a escola, fazer faculdade e trabalhar. Podem e devem ter o direito de saúde, educação e saneamento básico de qualidade. E devem ter seu livre arbítrio e o direito de pensar diferente de outras pessoas. Por que indígena e não índio? Ser indígena é pertencer a um povo, ser índio é uma coisa só, repleta de estereótipos preconceituosos que os desumanizam. Índio foi uma imagem construída pelo colonizador, trazendo consigo uma carga eurocêntrica e etnocêntrica. Os indígenas são todos iguais? Não. Todos os indígenas têm uma etnia. Tá, mas o que significa etnia? Etnia são grupos que são culturalmente homogêneos, povos que têm os mesmos costumes e têm também as mesmas origens, línguas e religiões. Existem diversos povos indígenas, veja algum deles: Pataxó, Guarani, Guajajara, Chavante, Potiguara, Ticuna, Caingangue, Macuxi, Terena. São esses entre outros povos. Os povos são formas de organizações culturais, sociais e políticas, pois os indígenas brasileiros se organizam em grupos, sendo que cada originário possui uma função dentro dessa organização. Homens são responsáveis pela caça e guerra, mulheres pela comida e agricultura, e as crianças brincam e aprendem. Os indígenas são mesmo preguiçosos? O progresso, trazido pela Revolução Industrial e pelo sistema capitalista, faz com que tiremos uma conclusão precipitada e injusta, pois isso pode levar ao preconceito, à intolerância e ao juízo de valor que desmerece o desenvolvimento dos outros povos. Sendo assim, dizer que o indígena é preguiçoso é uma visão equivocada, ainda presente no cotidiano brasileiro. Os indígenas vivem no presente, não têm uma visão capitalista de viver e planejar o futuro. Para eles, o que importa é viver cada momento como se fosse único. Por que é importante demarcar terras indígenas? A demarcação de terras visa protegê-los de possíveis invasões e ocupações por parte dos homens. Assegurar a proteção desses limites é também uma forma de preservar a identidade, o modo de vida, as tradições e a cultura desses povos.
Cada terra tirada dessas populações é cada história deixada para trás, pois o homem e o capitalismo tomam deles uma terra que ali viviam os seus ancestrais e usam suas terras para agropecuária, garimpos, extrações de madeira e etc. Tudo isso os deixa mais ricos e a natureza ainda mais pobre. Comunidades indígenas correm sérios perigos em seus cotidianos, pois são perseguidos e maltratados, levando até mesmo a se suicidarem. Conflitos pela demarcação de terra e a legislação brasileira. Os indígenas ocupam território brasileiro muito antes da chegada dos europeus. Esses povos nativos dividem-se em grupos com culturas, línguas e modos de viver distintos distribuídos em quase todo o território nacional. Conforme as terras brasileiras foram sendo ocupadas pelos estrangeiros, os indígenas foram perdendo o controle de seus espaços, sendo então forçados a ocupar áreas de difícil acesso. Era necessário, assim, garantir e assegurar direitos indígenas. Em 1910, foi criado o primeiro órgão indígena no país, CPI, o Serviço de Proteção aos Indígenas, cujo objetivo era a proteção dos povos originários.